Esse é mais um episódio da série Desenhando a Bíblia de Capa a Capa. Hoje vamos estudar do capítulo 39 ao 41 de Gênesis. Fica por aqui para não perder nada. Seja muito bem-vindo ao canal Desenhando a Bíblia. Muito prazer, meu nome é Patrícia Jacobi. Se você chegou por aqui e ainda não é inscrito no canal, clica aí no botãozinho vermelho para não perder nenhum estudo bíblico, beleza? Me segue lá nas outras redes sociais e inscreva-se nos meus outros canais para ser ainda mais abençoado. E não deixe de compartilhar esse vídeo. Muito obrigada e bom vídeo! O episódio anterior termina com Tamar, a nora de Judá, dando à luz a gêmeos. Gênesis 39 volta o foco para José. Lembra que ele havia sido vendido a Potifar, o capitão da guarda de Faraó? E vale lembrar que Faraó era um título, como rei ou presidente. Esse Faraó de Gênesis não é o mesmo que veremos em Êxodo. No Egito, o Senhor estava com José e o abençoou muito. Quando Potifar notou que Deus era com ele, entregou nas mãos de José tudo o que tinha para ele administrar. No Egito Antigo, as pessoas eram muito ricas ou muito pobres. Quase não havia um meio termo. E Potifar era um homem muito rico. E José administrou toda essa riqueza com grande fidelidade. Sendo José um homem atraente e agora com poder, a mulher de Potifar passou a cobiçá-lo. E o pior, a tentá-lo. Mas não era de vez em quando, não. Ela o tentava todos os dias. Pobre José. Ele tinha tudo para cair em tentação, mas foi fiel primeiramente a Deus e depois a seu senhor Potifar. Quando o mundo nos oferece tentações, mesmo aquelas que mexem com as nossas reais necessidades, precisamos pensar que antes de qualquer necessidade está a vontade de Deus. Devemos agradá-lo acima de tudo. José evitou de todas as formas estar perto daquela mulher. E é assim que devemos evitar o pecado. Não podemos brincar, precisamos ser radicais e ficar longe de tudo que pode nos levar a pecar. Mas teve um momento que evitá-la não foi suficiente. Ele precisou fugir. Sim, ele saiu correndo, deixando até mesmo seu manto nas mãos da mulher. Às vezes será necessário correr das tentações. Fique alerta. Bom, a mulher de Potifar se fez de vítima. Começou a gritar, acusando José de querer ter relações com ela. Quando Potifar chegou em casa, ela o acusou novamente. E claro, o marido acreditou em sua esposa, mandando José para a prisão. As prisões eram locais muito ruins. Ela abrigava muitas vezes pessoas que aguardavam um julgamento até que sua inocência fosse provada. José ficou preso durante 2 anos. Mas até na prisão, o Senhor era com ele e o abençoava ali. Ele se destacava entre os prisioneiros e tornou-se administrador da prisão. Olha aí, quando Deus é conosco, não importam as injustiças da vida. O Senhor continua nos abençoando. E para tudo há um propósito. Dê sempre o seu melhor, nas menores tarefas, onde você estiver, mesmo que ali não seja onde você gostaria de estar naquele momento. O Senhor irá te honrar. O capítulo 40 nos mostra como José foi usado naquela prisão. O copeiro e o padeiro de Faraó pecaram contra ele e foram enviados à prisão. Sim, a mesma que José estava. Tanto o padeiro como o copeiro eram pessoas de muita confiança de Faraó, pois o padeiro era encarregado de fazer a comida e o copeiro experimentava antes de Faraó comer, a fim de verificar se não estava envenenada ou contaminada. Depois de muitos dias presos, ambos sonharam. E pelo histórico de José, sabemos o quanto ele leva os sonhos a sério. Aqueles homens contaram seus sonhos e José os interpretou. O copeiro seria restituído a seu cargo em 3 dias. Já o padeiro iria ser sentenciado à morte em 3 dias. De fato, 3 dias depois, Faraó deu um banquete para comemorar o seu aniversário, que poderia ser de fato seu nascimento físico ou o dia em que se tornou rei. E nessa ocasião, ele mandou enforcar o padeiro, mas o copeiro, de fato, foi restabelecido em seu cargo. José, ao interpretar os sonhos, pediu ao copeiro para lembrar dele quando voltasse a servir o faraó. Mas, naquele primeiro momento, o copeiro não lembrou dele. No capítulo 41, vemos uma reviravolta na vida de José. Depois de 2 anos na prisão,
Faraó teve 2 sonhos na mesma noite e ninguém em sua corte conseguia interpretá-los, a ponto de deixar o rei muito angustiado. E foi nesse momento que o copeiro finalmente lembrou de José e contou a Faraó como o hebreu havia interpretado o seu sonho e o do padeiro, e como realmente tudo aconteceu como ele havia dito. Sem pensar muito, Faraó, o homem mais poderoso do mundo, manda chamar José, que troca as roupas e faz a barba para apresentar-se ao rei. É interessante saber que a maioria dos povos antigos no Oriente Próximo, incluindo os hebreus, viam a barba como um tipo de sinal de honra. Então, era comum que todos os homens tivessem barba. Mas os costumes egípcios eram diferentes, e os homens normalmente andavam bem barbeados. Por esse motivo, José teve de se barbear. José escutou atentamente tudo que Faraó estava contando. Após 13 anos no Egito, José já sabia falar fluentemente o idioma. Após ouvir os relatos, ele diz a Faraó que ambos os sonhos, na verdade, eram o mesmo. Chegariam 7 anos de muita fartura em toda a terra do Egito, mas que depois desse tempo chegariam outros 7 anos, agora de muita fome em toda a terra, e que com certeza ela seria muito severa. Além de interpretar os sonhos, Deus deu toda a estratégia de como superar esse tempo de crise que chegaria. Quando temos intimidade com Deus, não precisamos temer os momentos difíceis. Ele sempre nos manda um livramento. Essa é uma das razões para vivermos em comunhão com o Pai. Ele nos alerta do que está por vir e nos dá sabedoria para lidar com cada momento. José passou toda a estratégia para Faraó, que ficou maravilhado e entregou a José seu anel, o que lhe daria autoridade sobre tudo e todos para governar o Egito. Ele só seria menor do que o próprio Faraó. José recebeu um nome egípcio e uma esposa de elevada posição social, a filha de Potífera, sacerdote de On. José, que agora estava com 30 anos, foi transformado por Deus em um período de 13 anos, de um escravo estrangeiro aprisionado, no segundo homem mais poderoso do mundo. Ele, que ficou anos na prisão, agora percorria todo o Egito inspecionando um projeto que salvaria a vida de milhares de pessoas. Deus abençoou também a vida pessoal de José, lhe dando 2 filhos, Manassés e Efraim. Eles foram os representantes de José nas famosas 12 tribos de Israel. Que reviravolta na vida daquele sonhador, como foi chamado por seus irmãos. Deus tem planos para as nossas vidas que nós jamais poderemos imaginar. Precisamos apenas confiar e seguir fiéis ao Senhor em qualquer lugar. Por mais injusto que pareça, calma, lembre-se de Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de ler esses capítulos para ter ainda mais detalhes da história. Deus te abençoe e até o próximo episódio.